Agora, um momento muito importante e tradicional do Fórum, o Prêmio Liberdade. Para a entrega do prêmio, convido ao palco Juliana Silveira, associada 1 do Instituto, mentora de empresários e CEO do Makers. Há ideias que atravessam o tempo, ideias que resistem ao barulho, ao medo e às modas passageiras, ideias que até quando parecem frágeis, sustentam civilizações inteiras. A liberdade é uma delas. E é por isso que o Fórum Liberdade e Democracia acontece ano após ano, reunindo líderes empresariais, representantes públicos e cidadãos conscientes que acreditam que liberdade e responsabilidade caminham juntas. É nesse espírito que hoje entregamos o Prêmio Liberdade, que reconhece quem transforma princípios em prática, quem escolhe agir quando é mais fácil permanecer igual. O homenageado de hoje é alguém que fez dessa escolha uma missão. Um dos fundadores do Instituto Líderes do Amanhã, participante ativo do movimento liberal em instituições como o Instituto de Estudos Empresariais, o IEE de Porto Alegre, ele sempre defendeu que o verdadeiro progresso nasce da liberdade, da eficiência e do mérito. Formado em Direito, com especializações no Brasil e nos Estados Unidos, foi secretário de Gestão na cidade de São Paulo e secretário especial no Ministério da Economia, sempre com a convicção de que o Estado deve servir melhor à sociedade. Em um cenário político em que muitos ampliam a máquina pública, ele seguiu na direção contrária, modernizou estruturas, reduziu barreiras e impulsionou a transformação digital no governo, mostrando que é possível fazer mais com menos. Defendeu a reforma administrativa não como um tema técnico, mas como um passo essencial para aproximar o Estado das pessoas. Como ele mesmo disse, privilégio não gera direito adquirido. Uma frase que define muito bem o que o move. A justiça começa quando o mérito supera o privilégio e a eficiência e a empatia podem andar lado a lado. Sua trajetória nos lembra que a verdadeira construção pode ser feita com coragem e convicção. E por essa trajetória de ação e compromisso com o Brasil, o Instituto Líderes do Amanhã tem a honra de conceder o Prêmio Liberdade 2025 a Paulo Webel. A história é escrita por aqueles que têm coragem de defender a liberdade quando ela está em risco. Vou repetir. A história é escrita por aqueles que têm a coragem de defender a liberdade quando ela está em risco. Senhoras e senhores, boa tarde. Hoje não é apenas uma homenagem, é um chamado. Um chamado àqueles que acreditam que ideias têm poder, que princípios moldam civilizações e que a liberdade não é um privilégio concedido pelo Estado. É um direito inalienável. Estamos aqui porque acreditamos que a liberdade não é um acidente da história, é uma conquista diária. E toda conquista
precisa ser defendida. Com ideias, com coragem, com ações. Hayek nos advertiu: o caminho para a servidão é pavimentado de boas intenções. Vivemos uma era em que a verdade é relativizada. A liberdade é negociada. A criminalidade é glamorizada. E a intervenção estatal é ampliada. O Estado cresce quando a sociedade se cala. Mas nós não nos calaremos. Por isso, é tão importante formar líderes do amanhã. Mas o que é liderar? Liderar é recusar o conforto da omissão, do silêncio. É escolher o caminho estreito da integridade, quando o atalho da conveniência parece mais fácil. Liderar é ter coragem de dizer o que precisa ser dito, mesmo quando é difícil. É propor reformas, mudanças, ajustes, mesmo quando elas contrariam privilégios. Liderar é não ser submisso a autoridades que agem fora da lei ou contra a nossa Constituição. É saber dizer: isto está errado, mesmo quando todos se calam diante de injustiças. Não existe democracia sem liberdade. Não existe liberdade sem Estado de Direito. E é o Estado de Direito que limita o poder das autoridades públicas e, principalmente, do Estado. A democracia não é apenas um sistema de governo. É uma cultura de responsabilidade e de limites ao poder estatal. É o reconhecimento de que o poder pertence ao povo e que o Estado existe para servir, jamais para dominar. Como Mises alertou, os piores males da humanidade que ela já teve que suportar foram infligidos por maus governos. E servir significa melhorar, facilitar, tornar menos onerosa, mais simples e mais segura a vida das pessoas. Quando o Estado dificulta, encarece, torna mais onerosa e perigosa a vida das pessoas, é porque o Estado está indo contra a natureza, contra a sua razão de existir. Portanto, preservar a liberdade das pessoas e respeitar o Estado de Direito não são escolhas, mas os pilares de sustentação de qualquer sociedade verdadeiramente democrática. Usar a busca da igualdade como justificativa para corromper a liberdade é um erro brutal. Como dizia Milton Friedman, uma sociedade que coloca a igualdade à frente da liberdade terminará sem igualdade e sem liberdade. E para que a liberdade sobreviva, é essencial respeitar a separação de poderes e a soberania territorial. O poder judiciário não pode legislar. O poder executivo não pode julgar. O poder legislativo não pode executar. Cada poder tem sua missão e sua atribuição constitucional. E quando um poder ultrapassa seus limites, não há avanço institucional, há retrocesso democrático. Quando uma parte expressiva da população vive sob o comando do crime, não há democracia, não há Estado de Direito, não há liberdade. É por meio da Constituição que a sociedade delega poderes ao Estado e define como esse poder será legitimamente exercido. Portanto, a Constituição não é uma sugestão, uma mera carta de intenções. É o pacto que protege os cidadãos da tirania, mesmo quando ela se disfarça de boas intenções.
A Constituição é o que delimita o poder do Estado. E o Estado nada pode fora dela. A história mostra que o poder estatal precisa ser limitado. Quando o Estado não tem limites, o regime totalitário vigora. Mises afirmou que o culto ao Estado é o culto à força. Não há ameaça mais perigosa à civilização do que um governo de homens incompetentes, corruptos ou vis. A história, infelizmente, está repleta de exemplos de abusos cometidos por líderes autoritários, sem limites institucionais. O papel do governo não é sufocar o talento, mas libertá-lo. Não é perseguir os cidadãos, mas protegê-los. Não é concentrar poder, mas descentralizá-lo. Não é prometer tudo a todos, mas garantir que cada um tem o direito de construir sua própria história, de perseguir sua realização, sua felicidade, desde que respeite o dinheiro e os direitos dos demais. Felizmente, Vitória tem uma organização extraordinária, que forma líderes com princípios e valores sólidos. Por isso, estou muito feliz de estar aqui. Vendo hoje Vitor Casagrande falando, foi arrepiante. E eu lembrei do início, ao lado do Wagner Kiep, quando estávamos montando o Instituto. Formar líderes virtuosos é plantar sementes que garantem o futuro. É investir em jovens que não querem favores, querem causas verdadeiras, que não buscam atalhos, buscam impacto real, que não se contentam em baixar a cabeça, querem transformar, que não querem se calar, querem denunciar sempre que ocorrerem abusos. Esses líderes sabem que a liberdade não é apenas um fim em si mesma. Ela é o solo fértil onde florescem a dignidade, a criatividade, a inovação e a prosperidade. Quando a liberdade é ameaçada, o silêncio dos bons é tão perigoso quanto a ação dos tiranos. O Brasil que queremos não depende de uma única pessoa. O Brasil não será resolvido por salvadores da pátria, mas por um conjunto de pessoas, de cidadãos conscientes, preparados e determinados a construir um país mais livre, próspero e justo. A responsabilidade é nossa, de cada um de nós, e não podemos nos omitir. O mundo não precisa de mais burocratas ou pessoas omissas. Precisamos de estadistas, de cidadãos engajados, de homens e mulheres que enxergam além do ciclo eleitoral, que pensam em gerações, não em mandatos, que constroem pontes, não palanques, que defendem a nossa liberdade e a nossa Constituição. Jamais defendem criminosos. Que este fórum, Liberdade e Democracia de Vitória, seja mais um exemplo de cidadania, de engajamento e de fortalecimento dessas lideranças. Que daqui saiam líderes que não apenas conheçam os princípios da liberdade, mas que possam viver, defender e multiplicar esses valores. Da liberdade política, da liberdade religiosa, da liberdade econômica, da liberdade de imprensa e da tão ameaçada liberdade de expressão. Agradeço profundamente esta homenagem e a todos os diretores, conselheiros, associados, mantenedores do Líderes. Mas recebo não como um prêmio, e sim como um lembrete de que a luta pela liberdade é diária e de que a nossa missão, o nosso chamado, segue atual, vivo e forte. A liberdade não é herdada, ela é conquistada, protegida e transmitida por líderes que se recusam a desistir. Por favor, sigam liderando com coragem, com princípios, com visão. Eu tenho profunda admiração e gratidão pelo trabalho de vocês. Em frente. Muito obrigado.